Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e em mais esse vídeo pro Veda eu vim falar de uma das minhas autoras favoritas da vida, que é a Christine Hanna. Em dezembro eu postei um vídeo falando de uma das minhas autoras também favoritas ever, que é a diva Sophie Kinsella, e recebi então pedidos de vocês pra fazer de outras autoras também. No caso, uma das mais pedidas e que era justamente a que eu já havia planejado fazer é a Christine Hanna, e aqui estou eu então pra falar dela e das obras dela. Meu primeiro contato com a Christine Hanna se deu há trocentos mil anos atrás, de verdade, deve fazer, sei lá, uns 15 anos ou algo perto disso, e foi através do livro Para Sempre, que foi publicado numa dessas edições da Reader Digest. Então, além dele, que é o segundo livro aqui dessa edição, existem outras três que até hoje eu não li, embora o Para Sempre mesmo eu já tenha lido umas 2 ou 3 vezes. Me encantei pela história, por todos os dramas familiares e emocionais, algo que eu vim descobrir futuramente, então, que é bem típico da Christine Hanna. Aqui a gente vai ter a história, então, de uma protagonista, que ela tem ali a família dela, tem uma excelente vida e que é muito apaixonada pelos cavalos dela, né? Ela vive ali numa espécie de fazenda. Acontece que um dia, enquanto ela tá cavalgando, ela acaba sofrendo um acidente e ela perde parcialmente a memória dela. Quando ela desperta, ela só lembra então da filha mais velha, que é filha de um primeiro relacionamento dela, e ela ainda acha que está apaixonada por esse primeiro relacionamento dela. Enfim, passados muitos anos, eu tive a surpresa então de ver a Editora Arqueiro trazer a primeira obra que eles publicaram da Christine Hanna, e no caso foi O Caminho para Casa, que recentemente eles lançaram com uma nova capa. É meu livro favorito da autora. Como eu falei, então, ela vai sempre abordar temáticas familiares, ela fala muito da questão da maternidade nesse livro, não é diferente. Aqui no caso a gente vai ter a história da Lexi, que é uma menina que na verdade vai morar com a tia depois de já ter passado por diversos lares adotivos e que vai se apegar muito a um casal de gêmeos que ela conhece na história, que são a Mia e o Zack, e que tem uma realidade de vida completamente diferente da dela. A mãe deles é uma mãe extremamente presente, super protetora. E aí, quando eles já são adolescentes, acaba acontecendo uma tragédia e que vai transformar por completo a vida dessas personagens. Enfim, eu gosto muito de como a autora trabalha todas as temáticas. Algo que eu sempre gosto de falar, que ler Christine Hanna é fazer uma leitura emocional, porque esse é o principal aspecto das obras dela. O segundo livro que a Editora Arqueiro publicou da autora, e que na verdade foi o mais recente que eu li, foi o Quando Você Voltar, que a gente vai ter a história aqui de um casal que tá enfrentando problemas bastante sérios no casamento, que eles já não conseguem mais se entender, até que a protagonista, que é uma militar, é convocada para ir para a guerra do Iraque. Quando ela vai para lá, então, a vida deles acaba se transformando por completo também. É uma história também muito bonita, embora não tenha sido um dos meus favoritos da autora. Foi mais um livro que me emocionou, que me colocou para pensar em diversos pontos. Eu acho que é incrível a forma de como a autora consegue construir personagens complexas, que às vezes são muito diferentes entre si, muito diferentes da nossa própria personalidade, mas ela faz com que a gente se coloque no lugar dessas pessoas e comece a enxergar o mundo a partir da perspectiva delas. Então ela cria uma sensação muito grande de empatia e faz com que a gente tente entender as motivações dessas personagens. Depois, a editora Novo Conceito acabou lançando uma obra da autora, e foi Jardim de Inverno, que é um também dos mais incríveis da autora. Aqui no caso a gente vai ter a história de duas irmãs que são bem diferentes, mas que são muito ligadas uma à outra, porque a relação que elas têm com a mãe delas é muito controversa. A mãe é uma pessoa muito fria, sempre foi muito fria, e por ela ser assim, então essas irmãs tiveram que se aproximar. Até que elas acabam tendo que fazer uma viagem com a mãe delas e começam a conhecê-la melhor de uma maneira que nunca aconteceu. E como eu falei, a história é extremamente emocionante, faz com que a gente passe a entender pessoas que são muito diferentes da gente e refletir também sobre diversos pontos da vida. Enfim, eu recomendo muito pra vocês. Depois, a Editora Arqueiro e a Editora Novo Conceito lançaram quase que simultaneamente 2 livros que na realidade são continuação um do outro. No caso, a Editora Arqueiro lançou Amigas para Sempre, que é o primeiro livro da série Firefly Lane, e a Editora Novo Conceito lançou Por Toda a Eternidade, que é o segundo livro. E aí eu sempre falo pra vocês, eu sempre procuro advertir, não leia em hipótese alguma a sinopse desse livro sem ter lido esse livro, porque ela traz spoilers. Aqui no Amigas para Sempre, então, a gente vai ter a história de duas amigas, que são a Kate e a Tully, e a gente vai acompanhar esse desenrolar da amizade delas por 3 décadas diferentes, desde elas serem adolescentes até elas já serem adultas. As duas são muito diferentes, e embora elas sejam extremamente amigas, a gente vai ver também diversos conflitos entre elas, as duas lidando com as
não só a amizade delas, mas as transformações das vidas que elas vão tomando, cada uma vai tomando um caminho diferente para a própria vida, e o livro eu acho que ele é muito vida por conta disso. O Por Toda Eternidade já então ele vai trazer os acontecimentos após a finalização desse, as personagens tendo que lidar com algumas questões bastante delicadas, tendo a vida delas completamente modificadas pelo que aconteceu aqui. Eu acho que eu gostei ainda mais desse segundo com relação ao primeiro por conta justamente, acho que, da força, da intensidade das emoções que estão aqui. Mas enfim, são duas histórias maravilhosas e que também eu recomendo muito pra vocês. De todos os livros da autora que eu já li, aquele que eu menos gosto é O Lago Místico, porque eu acho que ele não foi assim tão intenso quanto os outros. Aqui a gente vai ter a história de uma protagonista que, assim que a filha dela parte pra faculdade e que a vida dela então vai mudar por completo, porque ela não vai ter mais a filha pra cuidar ali diariamente, descobre que o marido está pedindo divórcio porque ele estava a traindo. Ela então acaba mudando, voltando pra cidadezinha dela pra morar com o pai, pra tentar se achar ali na vida, e vai ter que então se redescobrir e repensar diversos aspectos da vida dela, então após ter sofrido essa brusca mudança. Como eu falei, foi um livro que tá focando então ali mais nos aspectos mesmo da personagem, também vai ter questões de maternidade, mas que não vai ser então tão intenso, tão emocional como nos outros livros. E embora não seja meu favorito da autora, eu acredito que o melhor livro dela, o mais bem construído, trabalhado, é o Rouxinol, que foi a penúltima publicação da autora pela editora Arqueiro, saiu no final de 2015. Aqui no caso a gente vai ter a história de duas irmãs em meio à Segunda Guerra Mundial. As duas também são completamente diferentes, enquanto uma é mais rebelde e tal, a outra é mais emocional, é mais caseira, e as duas vão assumir posições praticamente opostas em meio à guerra, cada uma lutando pelos seus próprios valores, e enfim, o livro tem uma contextualização histórica incrível. As narrativas, as temáticas que ela colocou aqui, também muito forte, a questão da maternidade, da família, a luta pelos seus ideais, como a guerra é capaz de transformar tudo, coloca em perspectiva tudo aquilo que você acredita e que você muitas vezes se vê fazendo algo que não era o que você imaginava que faria, ou que sentiria em outro momento da sua vida. Enfim, ela vai falar de questões como sofrimento, como amor, como resistência, enfim, a autora foi incrível nesse livro. E a mais recente publicação da autora, né, antes do relançamento de O Caminho para Casa, foi As Cores da Vida, que foi mais uma obra extremamente intensa da autora. Aqui eu senti um pouco de diferença na narrativa dela, eu senti que em alguns momentos ela foi um pouco mais distante, mas ainda assim ela conseguiu me envolver demais nos pontos de vista das personagens. Como eu falei, as personagens são muito diferentes e a gente consegue enxergar as coisas pelas perspectivas delas. Aqui a história são de 3 irmãs e enfim, é uma história também extremamente intensa. Vai falar sobre esperança, vai falar sobre amor, sobre perda de esperança. E é mais um daqueles livros que vai fazer você chorar, se desaguar, e pra mim foi um dos melhores romances do ano de 2016. Fora esses livros, a autora tem acho que pelo menos mais uns 10 publicados lá fora. Então eu espero assim de coração que a editora Arqueiro continue publicando novas obras dela. Não vejo a hora de que também a editora Arqueiro traga a Christine Hanna pro Brasil, porque como eu falei, é uma das minhas autoras favoritas e pra quem gosta de leituras intensas e emocionais, é uma escolha mais do que certa. Procure o livro dela se você ainda não leu e se entregue às emoções que ela vai te proporcionar. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir aqui embaixo para ajudar na divulgação. Se você ainda não estiver inscrito no canal, aproveite para se inscrever e acompanhar todas as novidades. Também não deixe de me acompanhar nas demais redes sociais do blog. Beijos a todos e até amanhã!